O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu novamente em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Espírito Santo, luz divina e ilumina. Podemos sentar um pouquinho, queridos? Estimados de minha alma, filhos amados do céu, acolho você que vem rezar com a gente, os nossos irmãos do Movimento de Irmãos, Shalom, que hoje nos animam na liturgia, Ministérios Sagrados, os nossos ministros, nossos paroquianos e os nossos visitantes. Quem está visitando a gente hoje, levanta a mãozinha para a gente ver aí. Olha que bênção, Deus seja louvado. Obrigado por vir nos visitar. Sinta-se em casa aqui conosco. Se você gostar, saia falando o que você gostou. Se não gostar, você fica em silêncio, não fala nada para ninguém. Porque se a gente não puder falar bem e mal, a gente não deve falar, entendeu? É o nosso acordo aqui. Filhos queridos, sempre depois do Natal, primeiro domingo, domingo da Sagrada Família, nosso Senhor Jesus Cristo, podendo ter vindo ao mundo do jeito que desejasse vir, Ele desejou e planejou vir através de uma família formada por José e Maria. Então Ele escolheu um pai para cuidar dele e uma mãe para cuidar dele, e esse pai e essa mãe que Ele escolheu, disseram sim ao seu plano, e se tornaram os pais de Jesus neste mundo, segundo a carne. E Jesus crescia em idade, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. E aí, filhos, logo depois do Natal, a igreja nos lembra dessa grande bênção que é a Sagrada Família, porque todos nós viemos de uma família, melhor ou pior, mais estruturada, menos estruturada, mas todos nós, como Jesus, também tivemos uma família. E hoje a Sagrada Liturgia quer nos dar um exemplo de família, a partir de José e Maria. E Deus vai sempre falando com José, e José vai dirigindo sua família a partir daquilo que Deus lhe fala. Desde o momento em que Maria ficou grávida, José sabia que não era dele, planejou abandonar Maria, mas aí o anjo de Deus falou com José e disse: José, não tenhas medo de receber Maria. O que José fez? Recebeu Maria. Ele vai sempre ouvindo a voz do anjo e vai conduzindo. No texto do Evangelho de hoje, filhos queridos, José também vai ouvindo em vários momentos o que o anjo diz. Nós temos aqui na cena do presépio os magos trazendo os presentes para Jesus, adoram Jesus e depois eles partem e deixam o rei Herodes no vácuo, ficaram de voltar para dizer para Herodes onde estava Jesus, não voltam. Aí depois que os magos partiram, o anjo do Senhor aparece em sonho a José e lhe avisa: levanta-te,
pega o menino e a sua mãe e foge para o Egito, porque o Herodes quer matar o menino. O que José fez? Igual o anjo tinha dito. Depois, na hora de voltar para casa, o anjo avisa: pode voltar, porque aqueles que queriam matar o menino já estão mortos. Depois, quando chega de novo lá em Israel, o José fica com medo, porque o Arquelau, que é o filho de Herodes, está governando. Aí o anjo fala de novo com José e diz: vai para Nazaré, e aí vamos cumprir a profecia que diz que ele será chamado Nazareno. Então, como é que José organiza, orienta e conduz a sua família? Através daquilo que ele ouve de Deus. E Deus fala com José em sonhos através do anjo. E nós, filhos amados do meu coração, e eu e você, como é que vamos organizar a nossa família? Conduzir a nossa família? Como é que vamos fugir para o Egito quando quiserem matar o nosso filho? Quando é que vamos aceitar Maria por nossa esposa, nossa mãe? Quando é que vamos para Nazaré? Como que a gente vai saber? Como é que Deus falava com José? Através do anjo. Como é que Deus fala conosco? Alguém falou aí? Através da... Como é que Deus fala com você, filho querido? Ai, ai, ai. Vou contar até 500, hein? Como é que Deus fala com você? Através da palavra. A palavra, o verbo fala conosco, a palavra. Então, se Deus falava com José em sonhos e José lhe era obediente e organizou a sua família, cuidou da sua família através daquilo que Deus falava, nós também podemos organizar a nossa família através daquilo que Deus nos fala. E o anjo para nós é a palavra. E a palavra nos fala, só nos trechinhos da liturgia deste domingo, vamos ver o que a palavra nos fala. Vamos relembrar, porque a gente acabou de ouvir. Primeira leitura do livro do Eclesiástico. O que diz no livro do Eclesiástico? Quem honra seu pai, alcança o perdão dos pecados. Olha só, honrar o pai é alcançar o perdão dos pecados. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem é que gosta de ajuntar um tesourinho aí? É bom juntar uns tesourinhos. Agora, se é bom juntar tesourinho nesse mundo, muito melhor é juntar tesouro no céu. E quem honra sua mãe ajunta tesouros. Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece o pai é conforto da mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice, e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo se já estiver perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Não humilhes em nenhum dos dias da sua vida. A caridade feita aos pais não será esquecida, mas servirá para reparar muitos pecados. Ampara teu pai na velhice. De manhã, numa das missas que eu celebrei, tinha uma mamãezinha, assim, uma mamãezinha de primeira viagem, com um bebezinho de uns 2 aninhos, cheio de vida, cheio de energia, correndo de um lado para o outro na igreja, para lá, ia para cá, ia alvoroçava, e a mãe ia lá, pegava a criancinha, botava a criancinha, fica sentadinha, meu amor. A criancinha levantava de novo, corria para lá, corria para cá, e aquela mãe ia lá de novo na criancinha, vem cá, meu amor. E a criancinha levantava de novo, subia nos bancos, gritava, berrava, e a mãe, com toda a paciência. Aí, como era a mesma missa de agora, missa da manhã, eu falei, posso usar o teu exemplo, mamãe? Ela disse, pode, padre, pode. Eu falei e mostrei para a igreja, né? Era um bebezinho de uns 2 aninhos, a mãe devia ter uns 20. E ela com toda a paciência, correndo atrás daquela criança, tentando aquietar a criança. E a criança não entendia o que ela pedia, para ficar quietinha, e corria de novo, e ela ia de novo. Um dia, eu disse para ela, essa criancinha vai crescer, e você vai ficar bem velhinha. Eu disse assim, eu chutei uns 125, 130 anos mais ou menos. Você vai ficar com 130 aninhos. E aí essa bebezinha que hoje está correndo, você está correndo atrás dela, cuidando dela, vai ser convidada a cuidar de você. Todos nós já tivemos as nossas fraldinhas
As minhas foram lavadas. Na minha época não tinha fraldinha descartável Johnson & Johnson's. Era fraldinha de pano. Mamãe lavava minha fraldinha. Hoje está na época de eu cuidar das fraldinhas da mamãe. Meu pai me carregou no colo muitas vezes. Natal eu fui em casa, visitar papai e mamãe no meio-dia. Tive que ajudar a tirá-lo da cama e colocá-lo na cadeira de rodas. Quem ampara o pai na velhice, quem cuida da mamãe, quem não causa desgosto ao papai, apaga uma multidão de pecados. José ouvia a voz de Deus, fazia como Deus orientava. Nós ouvimos a palavra de Deus e nós temos a liberdade, a mesma liberdade de José, para decidir acatar ou não o que a palavra diz. Quem ampara seu pai, ampara sua mãe, apaga uma multidão de pecados. Não causes desgosto ao teu pai e seja paciente com ele, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Eu, na minha vida de padre, visito muitas pessoas idosas para levar a unção dos enfermos, para abençoar. Quantos idosos perdendo a lucidez, E nós temos que ter paciência. Tem uma senhorinha que eu visitei outro dia, E aí, a senhorinha estava assim, na casinha dela. Era numa caminha, já acamada, a senhorinha. E atrás da caminha que ela estava, uma mesinha cheia de comida, que a filha estava dando comidinha para ela. Só que a comidinha estava na cabeceira dela. Ela não estava vendo. Quando eu cheguei, ela estava na caminha, ela não viu que tinha comida ali, E a filha dela lá, tinha acabado de alimentá-la e tinha me pedido para ir lá visitar. Daí quando a senhorinha me viu, a senhora disse assim: padre, que bom que o senhor veio me visitar, porque os meus filhos me deixam aqui passando fome. Ninguém dá comidinha para mim. E a menina, a filha dela ali, alimentando ela, e a comida ali na cabeceirinha dela. E a paciência dessa filha com essa mãe, essa filha dando comidinha para a mãe, e a mãe dizendo que estava passando fome. Então a palavra de Deus, filhos, ela sabe do que fala. Deus sabe o que Ele está dizendo. Quantas vezes, assim como nós hoje cuidamos dos nossos filhinhos pequeninhos, e a gente pede para não correr, ele corre, pede para não gritar, ele grita, pede para ficar sentadinho, ele se levanta. Também na velhice, nós vamos pedir para o nosso papai, para a nossa mamãe, e eles não vão fazer. A caridade feita aos pais não será esquecida por Deus, mas servirá para reparar uma multidão de pecados. No Salmo a gente cantava: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor, do trabalho de tuas mãos hás de viver, não de roubo ou de corrupção, mas do trabalho das tuas mãos. Tua esposa será videira bem fecunda no coração da tua casa, teu filho rebento de oliveira. Será assim abençoado o homem que teme ao Senhor, a família que caminha, a família que vive o que a gente acabou de rezar, a sagrada família de Nazaré, nossa família vossa é. E a segunda leitura da carta de Paulo aos Colossenses, Diz assim para a gente no capítulo 3 de Colossenses: filhos amados, revesti-vos de sincera misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, do mesmo jeito que o Senhor vos perdoa, perdoai assim também. Tenha paciência, olha o que a palavra ensina. O anjo dizendo: tenha paciência. E nós estamos muito sem paciência. Eu estou sem paciência. Às vezes eu perco a paciência. Eu, Padre Sedemir, que não devia perder a paciência em nenhum momento, mas às vezes, como diz um vizinho meu, eu não devia perder, mas às vezes eu perdoo. Às vezes eu perdo. O trânsito, você já viu a loucura que está, Fila vai indo, movimento, e tem uma sinaleira, o carro passou, o carro que vinha pensou que podia passar, mas daí a fila parou, ele resolveu parar então antes da sinaleira, porque a sinaleira já estava no amarelo, só que ele já estava chegando em cima da faixa de pedestre.
Ele parou bem na beiradinha da faixa. Aí veio um pedestre, sem paciência. O pedestre ainda tinha 3 metros de faixa para usar. O carro estava em cima de 10 centímetros de faixa. Ele pegou uma pedra e deu no vidro do carro e quebrou. E ainda queria avançar no motorista. E às vezes essa impaciência começou a ser gerada dentro de casa e vai indo para a rua. Paciência, mansidão, benevolência, é o que a palavra pede para a gente. Tolerância, humildade. Muitas pessoas têm morrido por violências porque não quiseram ser humildes, né? O machão veio para cima e a pessoa não quis ficar por baixo, quis ser machão também. E aí, Zé Fini para a hora do Brasil. Um dos dois vai morrer. Ou às vezes os dois. Preciso ter paciência, humildade. Quando eu era mais jovenzinho, eu dizia assim: enquanto eu corro, minha mãe tem filho vivo. Corria, né? Se eu fosse brigar, estava lascado, não estava mais aqui hoje. A palavra ainda diz assim: filhos queridos, sobretudo amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus. Tudo que a gente faz dentro de casa deve ser feito em nome do Senhor. Em nome do Senhor, eu vou bater na minha esposa. Pode ser assim? Não. Em nome do Senhor, eu vou trair meu marido. Dá para ser isso? Não. Em nome do Senhor, eu vou roubar essa notinha de R$500. Notinha de 500 também nem daria, né? Agora, em nome do Senhor. E olha o que diz a palavra: do fundo dos vossos corações cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças no seio da sua família. Cantar salmos, hinos, louvor, ação de graças dentro da família. Temos que tomar cuidado com o que a gente está cantando dentro de casa. Eu gosto de música sertaneja, mas se a gente fica só na sofrência, nas músicas de corno, de traição, de lá, de te pegar, de não sei o quê, aquilo vai criando imagem na cabeça da gente. O anjo diz para a gente ouvir salmos, hinos de louvor. Não, ali não diz funk. Tem muita musiquinha que a gente leva para dentro de casa, que fala de violência, de infidelidade, de traição. Na casa de José e Maria, não tinha essas musiquinhas. Não vou dar discurso moral, aquele lá, né? Mas a gente tem liberdade para escolher. Ou pelo menos para escolher o tanto, né? O tanto disso. E aí, filhos, a palavra volta ao começo e diz assim: tudo o que fizerdes, seja na tua casa, seja por obras ou palavras, seja feito em nome do Senhor. E aí vem o recadinho para as esposas: sede solícitas aos vossos maridos. Para os esposos, amai vossas esposas. Para os filhos, obedecei vossos pais. Para os pais, não intimideis vossos filhos. E aí, só para confirmar, o texto diz assim: que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Se José governou sua família, hoje é conhecido como homem virtuoso, homem de virtudes, um homem justo, porque se deixou guiar pela palavra de Deus, também eu e você temos esse poderoso auxílio em nosso favor, a palavra de Deus, para nos ajudar a conduzir nossa casa, nossa família, abençoar, viver essa graça. Que nós não nos percamos dessa direção. E que a palavra de Deus, filhos queridos, estimados da minha vida, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.